Olá, muito boa noite. Entrando pontualmente às 9 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luciana Lima e você está aqui na página da Lugadelli Concierge Experience. Seja bem-vindo. É um prazer enorme poder estar nesse encontro semanal que eu adotei desde o ano passado e que tem dado super certo, tem sido muito bacana, principalmente a interação, a repercussão. Eu estou gostando muito. Muito obrigada. E quero agradecer também a repercussão do tema da semana passada, que nós inauguramos aqui um quadro chamado Lugadelli Visita. E foi muito bacana com o professor João Correia do Senac. E foi muito bacana. E eu vou fazer, e eu tenho uma novidade que eu estava anunciando aí, eu vou falar agora para vocês a novidade. Oi, Kátia, obrigada. A Kátia tá sempre ao vivo e presente, uma querida. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos esperar que venha mais, né? Kátia, você já sabe, mas eu vou reforçar aqui. Eu sou a Luciana Lima, da Lugadelli. A Lugadelli, muita gente me pergunta o que a Lugadelli faz, Lugadelli Concierge Experience. É uma assessoria corporativa especializada em dar uma tratativa elegante, de uma forma inteligente para os relacionamentos das empresas com os seus públicos-alvo. E principalmente com um olhar e com uma orientação focada no acolhimento e na arte de anfitriar. E a Lugadelli trabalha com cursos e treinamentos em company e alguns cursos abertos. Ainda a temporada de cursos abertos, infelizmente, está acompanhando a questão do carnaval, sabe? Tudo depois do carnaval. Mas logo, logo eu divulgo a programação que a gente vai ter. E olha quem tá chegando, Kátia, o Diogo de São Bernardo. Obrigada, viu, Diogo? Você fez o maior sucesso no encontro passado, foi muito legal e é uma delícia. Eu sei que você tá de férias aí, é uma honra para mim, tá? Hoje eu tenho várias coisas para falar bem legais. A primeira é que, terminando só a explicação da Lugadelli, que eu trabalho com 5 temas importantes. A humanização do relacionamento e do atendimento com o cliente, especificamente o contexto concierge e da maneira como o concierge pode encantar, fidelizar o seu público, né? E a experiência do cliente sobre o ponto de vista concierge e novos temas aqui pra gente, a elegância dos relacionamentos nos dias de hoje, nesse momento que está todo mundo virtual. Como é que nós podemos dar uma pitadinha de elegância inteligente? E nesse meio tempo eu vou dando boa noite para quem está chegando. Quero dar uma boa noite muito especial também para Kátia com K, aqui de São Caetano. Kátia Dias, um beijo. Ai, o Kátia de São Paulo, Kátia com C. O Diogo é um querido. Você precisa conhecer ele, a equipe na qual ele pertence e o trabalho que ele organiza aqui em São Bernardo. Como a gente falou no live passado sobre o servir, ele serve muito bem. Ele e toda a equipe. Eu ainda vou lá fazer um live qualquer hora. Me aguarde, viu, Kátias? Me aguarde. O que eu quero avisar, eu vou avisar aqui no começo e depois vou avisar no final, tá? Amanhã teremos uma surpresinha. Amanhã a Lugadelli vai fazer uma visita e nós vamos fazer o segundo episódio daquele quadro Lugadelli Visita. Vai ser muito bacana. Eu convido vocês a estar aqui entre 8h30 e 9 horas ou depois vocês assistem, que vai ser muito legal. Vai valer a pena, com uma pessoa muito querida e vocês vão se surpreender, tanto quanto foi do João Correia, né? O João Correia fez um maior sucesso, estou muito feliz de ter inaugurado um quadro que é o meu sonho já, mas vai ser muito bacana. E ao longo do ano eu quero levar e visitar, fazer esse quadro Lugadelli Visita com mais gente legal
com mais gente bacana. E tem muita gente para vocês conhecerem, vocês vão gostar. Para vocês que estão aqui acompanhando, meu muito obrigada. E fiquem à vontade para fazerem suas perguntas, tá? Hoje, o tema que eu quero falar, e eu acho que vocês vão gostar bastante, é sobre dicas de livros. Porque como concierge fala muito sobre a experiência, o relacionamento com o cliente, irmos passos adiante do atendimento, existe uma certa dificuldade em encontrarmos bons livros. Para quem foi aluno do Senac, já tem a literatura, mas eu vou selecionar aqui dicas de alguns dos livros que eu gosto muito e que eu vou passar aqui para vocês. Tem um livro que eu adoro. Ele é assim, se você for nas livrarias, você vai achar ele super simples, mas vale a pena todo mundo prestar atenção nesse livro. O nome do livro é Atendimento Nota 10, da editora Sextante, e quem escreveu foi o Ron Zenke. É um livro agradabilíssimo de ler, mas que nos diz muito sobre o atendimento ao cliente. Eu adoro esse livro, uso muito do conhecimento dos livros nos meus cursos. Kátia Dias, me conta qual é o livro legal que você leu nos últimos tempos sobre atendimento ao cliente, sobre relacionamento, né? Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tô dando dica de livro hoje, tá? Livros voltados para a interação, para o atendimento ao cliente. Outro livro que eu gosto muito, que é super fácil de achar, na verdade eu gosto do autor, o autor é um querido, ainda preciso conhecer pessoalmente, tá? É um livro que geralmente vende da editora Saraiva, vende na Saraiva, mas é fácil de encontrar. Chama-se Super Dicas para Conquistar os Clientes, da editora Saraiva, e o autor é o César Souza. Ele é um querido, gosto muito, tenho vários livros dele, e ele tem esse que eu gosto muito, é um pocket livro, um pocketbook, super bacana, e vale a pena ter esse livro, principalmente para quem trabalha com atendimento ao cliente, tá? Ele tem um livro, ele lançou recentemente um livro que eu também tenho e que eu adoro, chama Clientividade. É muito bacana, que fala sobre o cliente. Quando a gente pensa que nós entendemos sobre o cliente, já entendi, trabalho aqui há tantos anos nesse mesmo lugar, atendendo os mesmos clientes, já sei tudo sobre eles. Sabe nada, porque quanto mais a gente vai passando o tempo, mais os hábitos e costumes dos nossos clientes estão mudando. E o concierge, como um profissional que é especialista no cliente, ele precisa estar atento. E ele, quanto mais a gente pensa, tô sabendo, mais nós precisamos estudar sobre o cliente, a maneira como ele atende, como ele quer ser atendido e principalmente como podemos acolher o cliente, né? Outra dica bem legal que eu gosto muito e falo, esse é o meu livro querido e que é meu livro assim que eu não empresto e não dou para ninguém. Talvez ele seja fácil de ser encontrado nos sebos, mas nas livrarias, ou talvez na própria editora, mas nas livrarias eu tenho percebido, não tenho encontrado na verdade, ficou fora, não sei se pararam de editar, tá? O livro chama-se Abrace Seus Clientes. O autor é o Jack Mitchell e a editora é a Sextante. Olha, é um livro que eu amo de paixão. E também, oi Lídia, tudo bem? Um beijo pra você. Tô falando de livros hoje. Se você tiver alguma dica de livro, Tati, Lídia, Diogo, me conta os livros que você tem lido. Principalmente sobre atendimento ao cliente, tá? Tem um livro que eu adoro, acabei de falar isso, vou repetir, tá? Chama Abrace Seus Clientes, o autor é Jack Mitchell, e ele também tem Abrace a Sua Equipe. Muito legal, é muito bacana e vale muito a pena.
Eu vou estar olhando aqui, porque eu tô olhando no Face os comentários aqui, tá? E eu quero dar um especial boa noite para uma querida e uma prima querida, Ângela Garcia, tá vendo a gente lá de Franca. Um beijo para você, ao vivo aqui. E, Ângela, eu tô falando sobre dicas de livro. É um tema que eu adoro, né? E toda hora a gente precisa estar se especializando ainda mais sobre os livros, né? Principalmente sobre o concierge. O concierge é um especialista no cliente. Então, tudo que a gente puder ler sobre os clientes, o comportamento, o hábito, os costumes, as emoções, a gente precisa. E olha quem tá chegando também, Adriana Franco. Um beijo. Uma honra tê-la aqui ao vivo com você aqui. Obrigada, viu? Eu tô olhando aqui, Dri, né? Porque você sabe que a tecnologia aqui é um aprendizado, né? Dri, eu tô falando sobre livros. Qual é a sua dica de livro? Principalmente em relação a clientes. Qual é a dica que você tem? Fiquem à vontade para perguntar. E eu queria dar um especial boa noite também para Beatriz. Eu não sei onde ela está no Brasil agora, se ela está em Penedo ou se ela está aqui em São Paulo, mas Bia, um beijo. Bia, conta pra gente qual é o livro que mais te marcou. A Tati Nunes está dizendo assim, vamos ver se eu enxergo, tá, Tati? O livro Abraça Seu Cliente foi lançado há muito tempo, foi mesmo. Eu tenho aqui a data, Tati, já te falo já. Foi 2011, mas ele permanece atual no meu ponto de vista. E a história dele é muito bacana. Ixi, Diego, peraí que eu tenho que ler em outro lugar aqui, porque você sabe que às vezes eu não enxergo, né? Olha, o Diogo tá ficando famosinho por aqui. Ele falou uma coisa e eu vou concordar com você, Diogo. E já tá na nossa lista aqui do Lugar dele Visita, hein? Porque quando eu for fazer uma visita especial aqui em São Bernardo, eu já vou visitar duas pessoas que eu admiro muito. Uma excelente comunicadora, que é a Adriana Franco, e outras pessoas que eu gosto muito aqui da região e que eu quero levar profissionais excelentes aqui da nossa região, dentro desse quadro Lugar dele Visita, que fez o maior sucesso e eu tô super, super feliz. A Beatriz está em São Paulo. Obrigada, Beatriz. Conta pra mim qual é o livro que você leu, que você achou interessante sobre atendimento ao cliente, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas dicas que eu anotei aqui, os meus livros favoritos, né? Então, Abraça Seus Clientes e Abraça Sua Equipe. É um livro muito legal. O Jack Mitchell, ele é um empresário norte-americano e que a empresa é familiar na qual ele trabalha, na qual ele vem, né? E já está na quarta ou quinta geração. E eles falam de uma maneira muito agradável sobre como é que a gente abraça os nossos clientes. Muito além do toque físico, né? E desde quando esse livro foi lançado em 2011, eu uso muito, porque embora já tantos outros vieram depois e são importantes também na minha literatura, e principalmente na literatura que eu divulgo, esse é um dos meus xodózinhos. E o atendimento nota 10 também, tá? E claro, todos os livros relacionados com o aprendizado da Disney. Aí tem uma vasta literatura, vários autores, vale muito a pena fazer uma coleção. O Bom Concierge faz uma coleção disso, né? É muito bacana. Deixa eu ver a nossa comunicadora querida, o que ela falou. Ai, que legal! Olha, Adriana, depois vocês acompanham aqui nos comentários, tá? A Adriana tá falando da escolha de Sofia, que legal, que é sobre filosofia, sempre muito bom para quem trabalha em comunicação, sobre os pensadores. É mesmo, Dri, concordo com você, adorei a dica. A gente precisa entender mesmo sentimentos, emoções,
os hábitos, como que são os hábitos dos nossos clientes, consumidores, usuários. Olha que legal, a Kátia, e é isso mesmo, Kátia, ele está esgotado. O livro Abrace Seus Clientes está esgotado. Eu já tentei falar com a editora e há alguns anos atrás ele tinha saído de circulação. Por isso que a sugestão aqui é que vocês procurem nos sebos aqui de São Paulo. E tem um site bem bacana que eu uso também, que chama Estante Virtual. Quando a gente não acha esses livros fora de circulação, assim, que saíram, eu costumo usar o Estante Virtual. Você pode comprar online e é bem bacana. Tem um outro autor que eu gosto muito. Peraí, deixa eu só... Peraí. Uma questão desafiadora aqui, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que é do autor Peter Fiske. Ele é de Londres, eu já entrei em contato com ele, ele é super acessível e ele fala sobre o cliente, muito legal. Eu preciso até ver como que anda a atualização do livro dele, mas quer ver, eu até pus, quem faz o curso comigo no Senac sabe desse livro porque tá lá na literatura. É O Gênio do Cliente, fantástico. Só que ele nos norteia, mas como o livro é uma pena, o livro fica um pouco desatualizado em relação à velocidade da informação que a gente tem hoje em dia, né? Mas esse livro vale a pena ler. Ele é grosso, mas eu gosto muito desse livro também. Eu acho muito bacana. Deixa eu ver qual outro que eu tinha separado para vocês. E tem, claro, do Dale Carnegie, que todos eles, né, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele tem uma coleção inteira, muito bacana, eu acho que a gente precisa ler. E, inclusive, livros voltados para o entendimento ao luxo. Também é muito importante, porque o concierge geralmente trabalha em empresas que têm um olhar atento para o luxo ou para um atendimento personalizado, diferenciado. Então, vale muito a pena. A Tati Nunes também está falando que ela conhece O Mundo de Sofia. Eu adorei. É verdade. tô comentando e respondendo. A Adriana Franco também fala dos livros do Lair Ribeiro. É verdade, Adriana. O Lair Ribeiro foi o precursor, né, de falar um pouco mais sobre a metafísica. Eu gosto muito dos livros dele, gosto muito dele, inclusive, eu achei ele muito bacana. E tem tudo a ver com atendimento, né? E falo muito isso nos meus cursos também, porque se nós não entendermos como pensa o cérebro e a química de qualidade que o cérebro produz dentro do nosso organismo, a gente está perdida. Eu quero dar uma especial boa noite para a Andréia. Oi, boa noite. Seja bem-vinda a esse Face Live, Andréia, que está falando do interior de São Paulo. Olha, essa sou eu. E essa sou eu, é ótimo, né? Seja bem-vinda e eu já vou te fazer uma pergunta. Qual é o livro relacionado ao atendimento que você gosta ou que você gostou? A Bia tá dizendo o seguinte: negócio fechado, um guia empresarial de viagens. Tô adorando as dicas, hein? Gostei, Bia. Legal, mesmo que o livro seja editado anteriormente, mas, gente, vale muito a pena. Eu só vou reforçar aqui que eu tô recebendo a confirmação. Amanhã, vou reforçar aqui no meio e no final também. Amanhã nós vamos ter uma edição especial do Lugadelli Visita. Eu vou entrevistar uma pessoa muito querida, uma profissional que eu admiro bastante, e vai ser pontualmente às 8h30. Já está definido aqui o horário, pontualmente às 8h30. Então, voltando à questão dos livros, tem tantos, né? Tem um livro que eu gosto de recomendar também, que fala, e é muito útil, Bia, não sei se você conhece, que é um livro que fala sobre as personalidades. É claro que existem inúmeras, acho que são 236 personalidades que o ser humano tem, estudado e classificado,
Mas o livro, esse livro que eu vou falar para vocês, fala de uma maneira muito bacana. O livro chama-se Aperte a Tecla SAP. Entenda os outros para se relacionar melhor. Eu adoro esse livro. Ele é editado pela editora Gente e a autora chama-se Alison Money. E também tem a coparticipação de uma pessoa que eu admiro muito e eu espero poder trazê-lo aqui também, que é o Sammy Bolos. É um headhunter fantástico, de high level, mas é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, e que foi a pessoa que logo no começo da Lugadelli, que eu estava empreendendo, e a Lugadelli era apenas um projeto, e eu fui apresentar para ele, e ele falou: Luciana, lembre-se dos seus sabores e de sabores. E essa frase, sabores e de sabores, ficou tão gravado para mim. Então, eu vou passar esse vídeo para você, Sammy. E aqui eu quero deixar a minha especial gratidão a você, porque todas as vezes que eu penso, sei lá, em mudar, em fazer alguma coisa diferente, eu lembro dos seus sabores e de sabores. Muito obrigada, eu te agradeço sempre. Quem mais aí tem alguma outra dica de livro? Lígia, se tiver ainda aí, fala pra mim o livro. Bacana. Eu não posso deixar de homenagear aqui uma pessoa que está sempre junto com a gente no live. Ainda não chegou, mas com certeza vai ver depois. Que é o Beni Queiroz, que tem vários livros publicados, o Diário do Mordomo, e acho que ele já tem 3 ou 4, perdi a conta, hein, Beni? Mas vale a pena a leitura também. Embora os livros do Beni sejam livros mais, assim, romances, mas no finalzinho ele fala bastante sobre a mordomia. Muito bacana. Deixa eu ver o que mais... qual outro livro que eu tinha para falar para vocês? Lógico, né? Não podia esquecer. O Mário Sérgio Cortella, esse querido... A Adriana falou sobre a filosofia. Eu concordo com você, Adri. A gente precisa aprender com os filósofos sobre o relacionamento, sobre a interação. Eles têm nos ajudado muito. Engraçado que a filosofia era um tema que eu não tinha um olhar muito atento, não, mas eu realmente, principalmente agora que eles ficaram mais populares, né? Então, Mário Sérgio Cortella acabou de lançar um livro em dezembro chamado... Quer ver? Eu até separei aqui, que eu preciso falar para vocês, quer ver? Por que fazemos o que fazemos? Eu tentei achar nas livrarias aqui da minha região, aí já está esgotado nas livrarias, mas ele tem aí para vender. Eu tô rindo que a Adriana fez um comentário muito legal. Olha, muito obrigada, Diogo, pelo carinho, e eu espero que esses lives sejam agradáveis e principalmente eles possam ser gostosos de estar vendo e participando. Eu sei que você está sendo meu grande divulgador aqui na nossa região e eu agradeço, tá? Muito obrigada. Quero dar uma boa noite, vou aproveitar esse meio tempo e dar uma boa noite para o Júlio Soares, lá do Guarujá. Eu adoro quando a gente vai chegando aí no Brasil todo. Júlio, um beijo. Você acabou de chegar e eu já vou fazendo uma pergunta para você. Qual é o livro que te ajuda no atendimento ao cliente? A Antônia Correia. Antônia, um beijo. Já vou te perguntar também. Qual é o livro que você acha importante no atendimento ao cliente? A Tati Nunes está dizendo... Depois vocês acompanham nos comentários, tá? A Tati Nunes está sugerindo o Grande Mentecapto. Esse livro foi indicado por um profissional de ética. Eu vou dar uma lida nessas sugestões aí. Eu gostei bastante desses livros. Eu achei bem legal também. Gostei, Tati. Obrigada, viu? E vão falando aí, vão me ajudando com as sugestões, tá? Eu falei do Clientividade, né? Eu acho que é um livro gostoso, agradável e que, principalmente para o profissional de atendimento ao cliente, tem que ler. Não é nenhuma sugestão, tá? Tem que ler.
Eu acho que são esses os principais. Tem uma lista enorme de livros, livros específicos sobre o concierge tá no forno, tá? Espero que saia um dia. Provavelmente deve sair um e-book esse ano, mas aguardem que teremos novidades. A literatura específica sobre o concierge é só em inglês e muito raramente nós encontramos aqui. É necessário importar dos Estados Unidos e Europa. Então, quem for para lá, dá um toque para mim, que eu sempre fico pedindo livros, tá? Autores interessantes. Inclusive, não só sobre o concierge, mas sobre mordomia também. Ai, Bia, você sabe o autor? A Bia tá dando uma sugestão do Decifrar Pessoas. Gostei desse também, né? E eu separei um livro que eu ganhei em 2015 e que de um autor muito querido e que eu preciso mencionar, porque ele fala assim: Lu, você fala muito de autores e então eu vou te dar o meu livro com todo carinho. O livro dele é bem legal, tá? Tem vários aí, claro, a gente ficaria horas, mas com foco em atendimento, com foco no decifrar pessoas, é muito importante. Antônia, boa noite. Eu tô toda quarta-feira aqui, Antônia. Vem prestigiar que vai ser um prazer. Tem um livro que é de um autor e que hoje ele tá morando em Minas Gerais e ele fala sobre o luxo. O conjunto constância e exclusividade. É um olhar sobre o luxo mais filosófico, muito bacana. É do Tarcísio Campagnolo. E ele tem, assim... eu tô com a capa dele aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é bem bacana. Eu tenho alguns exemplares aqui. A editora é a editora Porto Novo. Eu gosto muito também porque eu concordo com o que ele diz. Luxo é um outro olhar, né? Porque falar do luxo e das marcas é uma coisa, mas falar do luxo com um olhar mais técnico é conjunto, constância e exclusividade. Concordo plenamente. Fabi Cordeiro, um beijo. Que bom revê-la aqui. Conta pra mim qual é o livro que você leu sobre atendimento ao cliente. Gente, tem livros muito encantadores, tá? E por falar em livro, eu quero dar 2 dicas de livro, das quais a Lugadelli Concierge Experience está presente. A primeira é uma dica que o concierge, todo bom concierge, profissional de atendimento, recepcionista de hotel, qualquer profissional que trabalha com acolhimento, com serviços, esse livro tem que estar na cabeceira, assim, tem que estar na biblioteca particular, né? Um livro é o Guia dos Curiosos de São Paulo, do Marcelo. Deixa eu lembrar o sobrenome do Marcelo. Marcelo Duarte. Ele é um querido e ele já tinha editado os 1787 endereços curiosos de São Paulo. Em 2013 ou 2014, ele fez uma reedição, deu uma atualizada porque vários lugares fecharam, e esse é um livro interessante para equipes de concierge terem aí sempre à mão. Os endereços mais curiosos de São Paulo. E a Lugadelli está lá na página 206 ou 256, por aí, tá? Ele foi muito legal esse encontro que eu tive com ele há anos atrás e eu adorei. Marcelo, um beijo para você, Marcelo Duarte. Ele tem um programa muito agradável na Rádio Bandeirantes, FM, AM, e a minha homenagem aqui, minha gratidão a ele também. E eu quero deixar registrado que a Lugadelli eu fiz um depoimento, mas tem tudo a ver com a Lugadelli, e eu coloco esse depoimento nos meus cursos também. É um livro da escritora da jornalista Natália Leite, chamado Dois para Mim. E lá na última página eu estou fazendo um depoimento muito bacana de um projeto que eu participei e que eu tenho o maior carinho, chamado Escola de Você. E lá eu falo de uma das aulas que eu aprendi muito e que mudou muito o meu olhar sobre o sorrir. Então eu falo, e é muito legal ter uma concierge
sendo publicada aí em vários livros, e eu fiquei muito feliz e honrada por fazer parte desse projeto, dessa história e do livro. Então, a Lugadelli Concierge Experience tá lá, presente como o que o concierge precisa entender, como um exemplo, tá? Sobre o sorrir. Muito legal, vale muito a pena. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre livro? Júlio, tem mais alguma sugestão? Quem tá vendo a gente? Essa meia horinha voa. Enquanto vocês vão pensando aí qual outra sugestão de livro, eu vou reforçar aqui. Eu quero lembrar que eu tô lá no Instagram, tem a Lugadelli. Amanhã eu vou tentar fazer simultâneo, vamos ver se eu vou conseguir, vai ser bem legal. Então, amanhã, às 8h30, eu vou entrar excepcionalmente aqui para fazer o Lugadelli Visita. Porque eu consegui a agenda desta pessoa e aí consegui amanhã. E como nós tínhamos esse encontro marcado muito agradável, né, eu deixei aqui. Que mais? Na quarta-feira, como é quarta-feira de carnaval, eu vou pular, tá? Então, quarta-feira que vem, eu vou pular o carnaval. Legal. A Andrea Pimentel tá dizendo o seguinte: tem um livro bem legal que ela sugere, que é O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Perfeito. O Augusto Cury é um autor também que eu admiro, leio bastante. Ele fala sobre ansiedade, que é muito legal. Ele tem um livro, acho que eu não sei a sequência de livros, mas tem um que fala sobre as emoções, fantástico também, porque quanto mais nós, profissionais de atendimento ao cliente, soubermos sobre a personalidade, sobre o comportamento, as emoções, né? Na lista do Lugadelli Visita, nós teremos também um psicólogo fantástico aqui da nossa região, um querido, e vai falar justamente sobre a emoção e o profissional do atendimento. Vai ser muito legal. Júlio, vou olhar aqui o seu comentário por aqui, peraí. O Júlio é do Guarujá, ele é concierge do Guarujá. Quando vocês estiverem aí no Guarujá, procurem ele, é um querido. Precisamos voltar aos encontros, hein? Aguarde novidades. Vamos lá. O Júlio diz o seguinte, olha, um livro que meu chefe reforça com a nossa equipe é O Corpo Fala. Ele é verdade, é um autor, são 2 autores, acho, americanos, né? Eu já havia lido na época da faculdade, isso mesmo. É legal também, Júlio, esse livro, como nos ajuda, né, a ver a nossa postura, a nossa maneira de falar, e a ver, como você diz, né, o olhar atento ao nosso cliente, porque às vezes a gente se preocupa muito com o cliente, né? Como que o corpo fala, o corpo dele tá falando, mas e o nosso? Será que tá falando também? É isso mesmo, a gente esquece de também olhar aqui para dentro. Bom, eu quero muito agradecer, é só uma pitadinha esses nossos lives, eu espero que vocês estejam gostando. Bia, um beijo, você que acompanha a Lugadelli há anos atrás, você e a Silvana de Santos, um beijo, Silvana. A Silvana está sempre muito presente nos meus treinamentos, eu falo sempre dela. Eu quero muito, em primeiro lugar, agradecer, Bia, que ao longo dos anos a gente vai tentando evoluir de uma certa forma, né? E você vem acompanhando tudo isso. E é uma alegria enorme ter você aqui juntinho comigo, tá? Esteja você onde estiver. Ai, Tati, obrigada. Olha, quero agradecer muito a todos vocês. É só uma pitadinha. Depois a gente pode interagir mais aqui no Face. Me ajudem a compartilhar, falem com os amigos. E lembrem-se, amanhã às 8h30 tem um papo bem legal também, tá? Vocês vão adorar. E eu quero muito agradecer a todos aqui por estarem aqui e lembrá-los que eu também tô lá no Instagram. Curte lá, que de vez em quando lá tem uma dinâmica diferente, de vez em quando eu faço um ao vivo lá também. E no Snapchat,
E eu vou lançar uma pergunta aqui, vocês pensem aí, depois vocês me respondam. Quem de vocês tem Snapchat? Adivinha qual que é o meu? Lugadelli. Olha, Fabi, um beijo, brigadão por ter vindo. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, eu tô aqui. Amanhã, excepcionalmente, tem um quadro chamado Lugadelli Visita. E na quarta-feira de carnaval, né, já que o Brasil para, eu também vou dar uma paradinha. Mas em março já tô de volta e vocês fiquem super à vontade de sugerir temas, tá bom? Um beijo grande, super obrigada e adorei a interação de vocês aqui, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau!